O futebol realmente evoluiu ao longo dos anos, o tipo de futebol que era apreciado e os jogadores que dominavam antigamente não são os mesmos que vemos hoje em dia. E o que percebemos é que existem certos jogadores atualmente que teriam feito muito sucesso em gerações anteriores, por um motivo ou outro. Quem são alguns desses caras de quem estamos falando aqui? Vamos descobrir. Estes são 8 jogadores que estão na geração errada. Vamos começar com Jérémy Doku. O belga é um verdadeiro showman e criador. Mas nessa geração, os pontas também precisam marcar gols para serem devidamente valorizados. Se Doku estivesse jogando nos anos 90 ou 2000, provavelmente teria uma reputação muito melhor. Naquela época, o futebol era só entretenimento e não existiam redes sociais para analisar minuciosamente cada jogo e cada lance. Quero dizer, em 2005, Ronaldinho, atuando como ponta, venceu a Bola de Ouro e foi considerado o melhor do mundo naquele ano, mesmo com apenas 9 gols no campeonato. Isso não seria aceito hoje, mesmo na época do Hazard, que era venerado pelo drible e criatividade, conquistando status de lenda no Chelsea e Premier League. Mas atualmente, apesar de sempre liderar as estatísticas de dribles bem-sucedidos e frequentemente criar oportunidades para o seu time, Doku não recebe tanto respeito dos rivais ou até mesmo dos próprios torcedores. Você começa a sentir que se eles tivessem uma geração diferente, a história teria sido bem diferente. Existem mais alguns jogadores do Manchester City que achamos que estão na geração errada. Você sabe de quem estamos falando aqui? Deixe seu palpite nos comentários e logo veremos se você acertou. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nosso conteúdo. Agora, vamos voltar ao vídeo. Arda Güler é outro jogador que certamente parece estar na geração errada. Ele é um camisa 10 que só quer tocar a bola e criar chances para seus companheiros de equipe. Alguns anos atrás, ele seria um dos melhores do mundo. Digo, esse cara se encaixaria perfeitamente na era de Joe Cole, Mesut Ozil e Dennis Bergkamp. Não se trata de comparar Güler com eles, ele simplesmente é esse tipo de jogador. Naquela época, bastava ser camisa 10 sem precisar ser o mais forte ou rápido. Alguns torcedores até os chamavam de magrelos. Mas, se você fosse técnico, conseguisse segurar a bola e criar chances, sempre seria especial. Mas esse papel, infelizmente, está ultrapassado agora. Hoje, os times buscam camisas 10 fortes nos duelos, como Bellingham, que marquem muitos gols, como Palmer, ou que unam essas qualidades. Assim como o Fermín Lopes, não há muito espaço para jogadores do tipo Ozil hoje em dia, que é exatamente o que Güler é, e é um caso muito parecido com o de João Félix. Você assiste ele e percebe que ele é muito talentoso quando está inspirado, simplesmente imparável. Ele é realmente um dos jogadores mais técnicos de sua geração, mas a posição dele está ultrapassada. Félix não é um ponta, não é um meio-campista e não é um atacante. Se tentar colocá-lo nessas posições, provavelmente não vai gostar do resultado. Ele nasceu para jogar atrás de um atacante como o Kaká, mas os times dessa geração não dão mais espaço para esse tipo de jogador. Algumas pessoas dizem que o problema do Félix é que ele é inconsistente, mas naquela época você podia ser inconsistente sem que isso afetasse sua reputação, porque não existiam redes sociais para monitorar cada jogo que cada jogador fazia. Quando o Kaká venceu a Bola de Ouro em 2007, ficou 3 meses sem marcar gol no campeonato. Zidane ficava meses sem marcar gols e mesmo assim é lembrado como um dos maiores. A verdade é que gerações anteriores toleravam essa inconsistência, então João Félix se encaixaria perfeitamente ali. E você pode dizer o mesmo sobre Omar Marmoush. O cara não é um ponta, não é um camisa 10 e não é um 9, o que ele é um segundo atacante. Mas essa posição está ainda mais ultrapassada que o tradicional camisa 10. É simplesmente por isso que o egípcio luta por minutos no Manchester City, e ele vai enfrentar o mesmo problema em qualquer outro grande clube. Simplesmente não há muitos times grandes ao redor do mundo que jogam com um segundo atacante. Na verdade, a Internazionale pode ser a única. Antes, os segundos atacantes eram populares e respeitados. Totti, Griezmann e Müller se destacaram nessa posição. Talvez Marmoush, se jogasse naquela época, também virasse uma lenda. Para ser justo mesmo agora, ao criar um sistema que pode acomodá-lo, ele joga brilhantemente agora, sendo só um dos jogadores do Manchester City que citamos neste vídeo. O outro é Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo. Naquela época, isso já bastava para te tornar um dos maiores de todos os tempos. Hoje, muitos times de ponta exigem isso. Também é preciso ser bom com a bola nos pés, e o italiano realmente tem dificuldade. Pense nisso. Donnarumma foi forçado a deixar o PSG por não saber jogar com os pés. Ele teve sorte de outro grande clube contratá-lo logo em seguida, mas reflita sobre isso por um momento. Estamos falando do melhor goleiro da sua geração, que conquistou o primeiro título de Champions League do seu time, mas saiu por não saber jogar com os pés. Quero dizer, imagine Gianluigi Buffon no auge sendo afastado do time só por jogar mal com os pés. Isso nunca teria acontecido. Por isso achamos que Donnarumma pode estar na geração errada.
Ele ainda recebe elogios merecidos por ser um grande goleiro, mas em gerações anteriores, talvez ele fosse ainda mais valorizado. Vamos passar de um jogador atual do City para falar sobre Jack Grealish, ex-jogador. Ele foi obrigado a jogar como ponta por causa da geração em que estava. Na verdade, só quer atuar com liberdade e se divertir em campo. Mas com o futebol ficando tão estruturado e robótico, simplesmente não existe nenhum grande time que vá dar a ele o tipo de liberdade que ele quer. Grealish não é rápido nem é um goleador prolífico. O que ele sabe fazer é criar, driblar, entreter e ganhar faltas de vez em quando. Ele tem perfil de Maverick e nos anos 90 e início dos 2000 seria facilmente um dos melhores do mundo em um grande time. Nessa geração, só times menores, sem grandes objetivos, podem dar tanta liberdade a jogadores como Grealish. No entanto, ele gosta agora. Joshua Zirkzee é outro cara que definitivamente está na geração errada. O caso dele é muito parecido com o de João Félix, um jogador muito técnico que consegue criar chances. Mas a posição dele é justamente uma que muitos times grandes já não utilizam mais. Zirkzee não é nem um 9 nem um 10. Ele mesmo disse que é mais um 9-5. Mas como acabamos de dizer, o futebol agora está muito rígido e muito estruturado. Esses jogadores sem uma função definida em um esquema 4-3-3 realmente vão ter dificuldade para se encaixar na maioria dos times grandes. Zirkzee não consegue atuar como meio-campista e também não é o mais indicado para a posição de centroavante. Ele precisa atuar atrás de um camisa 9, mas a maioria dos grandes times já não oferece mais essa vaga. Por fim, Ferland Mendy claramente nasceu na geração errada. Ele é um lateral esquerdo com pouca qualidade ofensiva, mas se destaca na defesa e se sente à vontade defendendo. Mas se você pedir para ele apoiar no ataque, driblar o marcador, cruzar ou tentar um chute, ele ficaria completamente perdido. Ele teria se destacado muitos anos atrás, quando os defensores só precisavam defender, nada mais. Atacar faz parte do papel do lateral moderno, por isso ele não consegue se destacar. Ele nunca será o lateral esquerdo titular em nenhum grande clube e nunca mais será convocado para a seleção da França. E não é porque ele seja um mau defensor, é só porque ele acabou caindo na geração errada do futebol. Enfim, agora é hora de ouvir vocês. Vocês concordam com a nossa lista? Conhece outros jogadores que estão na geração errada? Comente e converse com a gente. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!